Pessoal, entre partidas oriundas a tese que eu falei, entre a metodologia científica, que eu estava inserido na coordenação da UVV ali, e eu coloquei um livro lá, deixei lá de recordação, o dia que eu puder lá, eu vou até lá, mas nos traz o que? Dominós, baralhos. Você vê que o dominó tem a numeração entre números, mas um vai encaixando com o outro com uma metodologia científica. O dominó tem os 6 vai encaixar. 5 com 5 vai encaixando igual fragmentos no nosso próprio corpo. Então, tem um bíceps, tem o bíceps direito, bíceps esquerdo, tem o tríceps, e esses fragmentos que é o nosso próprio corpo nos traz maneiras de concepções de relacionar como eu devo viver, como eu devo relacionar a cada dia a minha vida. Entre esses encaixes metódicos, chegamos em teses, concepções coordenadas. Por exemplo, lembramos de Foucault. Não fala que o Foucault fala toda cultura tem um poder. Uma cultura, porque ali enraizou ou embasou uma cultura, tem um poder. Aonde é uma prática inicial, há um momento. E aonde é um momento, há um movimento. E ali vai ter um poder. Aonde tem um poder, tem uma resistência. E aonde tem uma resistência, tem uma força. Embora sempre a resistência, ela vai opor a própria resistência para haver força. Às vezes eu já tenho uma resistência em tal taxa, porcentagem, mas eu quero aumentar a minha própria resistência, o meu próprio poder aquisitivo, econômico. Então, por isso que eu deixei para a Santiana lá, com todo respeito a ela, coloquei assim, lá está escrito, a cultura está em todas as partes. Eu lembro que tinha alguns colegas ligados às suas conexões teóricas, que embasam, como falei sobre o dominó aqui. O dominó é um jogo espetacular, mas aqui olha só os encaixes, ó. É um quebra-cabeça, pode dizer, o quebra-cabeça também é outra brincadeira, outra atividade lúdica, que nos ensina a pensar e também algo simples de explicar a metodologia científica, entre etapas. Pois bem, o que eu quero dizer aqui, entre os elementos biográficos, o poder está em toda parte. Pode ser classe pequena, ou seja, média ou alta, é um tapete, é o efeito dominó. Depende da cultura, depende do campo típico, do campo local, do campo extremo, no campo diretivo. Por exemplo, na nossa casa, podemos ter poder. Lá fora, em outro território, outro poder, outra monarquia, outro partido, não tem. Então nós temos que administrar esses campos de resistência e poliresistência. Esses meios que nós colocamos, é lógico que o Foucault traz um campo analítico, né? Hoje nós olhamos assim algumas bibliotecas, nos campos biográficos, dicionário de Foucault, entre a microfísica do poder, a arqueologia do poder, nos traz panoramas importantes entre a identidade e gênero. É lógico, o gênero, pessoas pensam que é o homossexualismo, pensam que é o campo bissexual, mas a resistência e o seu poder está em todas as partes, não fica só nessas extremidades, nesses telhados, ou seja, nestas telhas, nessas coberturas. Eu estou falando no plural, nessas coberturas. Mas em outras coberturas, em outras culturas e etnicidades. Veja bem, se o número aqui, o número 6, e tem o número 4, às vezes o número 4 aqui agora, ele está aqui como
está embaixo, né? Embaixo, na parte inferior. E a parte de cima está o número 6. Muitas vezes, o número 4 é mais forte que o número 6. Por quê? Quer dizer, eu preciso do número 4. Quem jogou dominó sabe. Lógico que o xadrez também é bom. Mas eu preciso do número 4. Aí eu vou procurar o número 4. Eu acho aqui. Encaixo aqui, ó. Agora eu tenho que encaixar o número 6. Eu quero dizer, cada salto... A educação física tem um salto alto perdido. Eu quero dizer o quê? O salto alto ao homem ou à mulher. O que é? É uma teoria mista, uma salada de fruta, as identidades. Quando o próprio Foucault fala que o poder está em toda parte, fala de moléculas, fala de matéria histórica, ou seja, mesa encefálica, córtex cerebral, motor, há um campo de pensar, sentir e agir, nos traz cronogramas e os campos cronocientíficos que relacionam, ou seja, desde a década de 70, não falei sobre o Paulo Freire, sobre tio não, e professor sim, lembrando de Foucault, tem local que a pessoa chama de tio, bença pai, bença mãe, e tem outros lugares que não. Por exemplo, aqui em casa, toda vez ainda, quando chegava um tio aqui, ou uma tia, dava um benção. A palavra benção significa benefício, abençoar, algo bom. Não importa a religião. Ok? Vamos lá. Então, o poder está em toda parte. Ok? E não importa qual o campo hermenêutico ou a identidade fenomenológica, que traz uma identidade. O que é fenomenal? O nosso corpo nos traz vários mistérios fragmentados, inacabados. A cada dia aprendemos um quebra-cabeça e um encaixe dominó. 4 com 4, 5 com 5, mas muitas vezes não é no nosso tempo. Vai encaixando, o jogo, propriamente dito, vai jogando, e você vai vendo reflexões entre as partes que precisam, entre os poderes. Aí os poderes podem dizer o quê? É o primeiro trimestre, segundo trimestre e o terceiro trimestre. Lembra que eu falei? No ensino básico e a pesquisa. O dominó, em épocas, nós usávamos não só em aula prática, aula teórica, sala de aula, mas também em aula prática, na quadra, fazia um circuito. Ele usava o quê? Os campos de olfato, paladar, para ver destreza e aptidão relacionada ao quê? Ao ciclo relacionado à atividade motora. Lembra que eu falei que em destaque, primeira a quarta série ali, eu me destaquei com nota 10 e 9 na educação física, depois para lá só fui descendo, descendo igual aquelas rampas, aquelas descidas. Então nos traz panorama importante, depois subir de novo, desci e subi, é igual o campo do eletrocardiograma que fala, né? Nós temos aquela leitura, quando ela desce, sobe muito, está equilibrado, mas quando vai descendo muito, está bom, não pode ficar muito similar. É lógico que da quinta até a oitava série fica muito similar. 5, 5, 6, 6, tem que haver ondulações. Todo ser humano, vou conceituar todo ser humano, muitas vezes, tem o seu conceito mutogênico, que eu falei para alguns autores, que é a teoria do palpismo, no olfato. Eu peguei o livro aqui, algo palpável, eu vou degustar, eu vou trabalhar os 5 sentidos, depois pode até ocorrer, resultar outro 6º sentido, outra habilidade, outra competência, que haverá destaque ligado à corporeidade, entre fatos internos e externos, entre as civilizações que estamos notoriamente. O que nos ilustra as questões de campos clássicos, por exemplo, a história da loucura. O próprio Foucault, ele fala muito ali sobre as raízes, não só judaicas, mas raízes de outras pessoas que tiveram muito termos relacionados a um fardo, uma sobrecarga, uma anomia, tanta lei, que não teve uma liberdade na infância e foi ter liberdade agora adulto. Temos que entender, após a modernidade, os direitos e os deveres, ok?